um príncipe visionário, mudou para sempre o rumo dos oceanos. Ele nunca comandou um navio até as Índias, mas abriu o caminho para um império marítimo sem precedentes. Quem foi Henrique, o navegador, e por que ele transformou Portugal na potência dos mares? No início do século XV, enquanto a Europa ainda se recuperava da peste negra e das guerras intermináveis. Um jovem príncipe português olhava para o horizonte com um sonho ousado: desvendar o desconhecido. Ele não buscava apenas riquezas, mas conhecimento, rotas novas e uma glória que mudaria para sempre a história marítima do mundo. Este é o legado de Henrique, o navegador. Henrique nasceu em 4 de março de 1394, na cidade do Porto, sendo o 5º filho do rei João I de Portugal e da rainha Filipa de Lencastre. Desde cedo recebeu uma educação rigorosa, baseada em valores cristãos, estratégia militar e ciência. Algo incomum para a maioria dos príncipes europeus da época, enquanto seus irmãos se destacavam na política interna e nas alianças dinásticas. Henrique desenvolveu um fascínio especial pelo mar e pelo desconhecido que se estendia além do horizonte atlântico. A primeira grande experiência que marcaria sua visão aconteceu em 1415, quando, ainda jovem, participou da conquista de Ceuta, uma importante cidade portuária no norte de África. Esta vitória militar, ela não só consolidou o prestígio da dinastia de Aves, mas também revelou a Henrique um mundo de comércio dinâmico que ligava o ouro do Saara, as especiarias do Oriente e o tráfico de escravos africanos. Ver de perto essas rotas comerciais despertou nele a certeza de que Portugal poderia prosperar se conseguisse controlar e expandir tais ligações pelo mar. Mais do que um guerreiro, Henrique começou a se tornar um estrategista. Ele percebeu que a riqueza e o poder do futuro não estariam apenas em batalhas terrestres, mas em descobrir novas rotas marítimas e superar os limites impostos pelos mapas medievais. Esse despertar, ainda no início de sua vida, preparou o terreno para a revolução náutica que ele viria a inspirar. Por volta de 1418, Henrique decidiu fixar-se no extremo sul de Portugal, em Sagres, uma região isolada, cercada de falésias, abruptas e com visão privilegiada do Atlântico. Ali, criou uma base que se tornaria um dos pontos mais inovadores da história marítima. Muitos chamam esse lugar de Escola de Sagres, embora historiadores modernos ressaltem que talvez não fosse uma instituição formal como uma universidade, mas sim um centro dinâmico de saber náutico onde se reuniam especialistas de várias partes da Europa e do Mediterrâneo. Em Sagres, trabalharam juntos cartógrafos que atualizavam mapas com as novas informações obtidas por exploradores, pilotos experientes que partilhavam técnicas de navegação e astrônomos que ajudavam a compreender melhor as estrelas para orientar as viagens. Um dos maiores avanços foi o aperfeiçoamento da caravela, embarcação leve e ágil, capaz de navegar contra o vento e enfrentar mares desconhecidos. Henrique investiu também em instrumentos de navegação, como o astrolábio e a bússola magnética, além de incentivar a produção de portulanos mais detalhados. Essa combinação de conhecimento, tecnologia e espírito explorador fez de Sagres um verdadeiro laboratório de descobertas, onde a ciência se aliava à ambição de conquistar o mar desconhecido. Foi a partir desse ponto estratégico que Portugal começou a desafiar os limites impostos pelos mapas medievais e a preparar o caminho para as futuras grandes viagens oceânicas. Sob o patrocínio direto de Henrique, o navegador, os marinheiros portugueses começaram a ultrapassar fronteiras que até então pareciam impossíveis. Em 1419, os navegadores João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira descobriram e colonizaram a Madeira, uma ilha fértil que logo se tornou estratégica para a agricultura e o comércio. Poucos anos depois, os Açores também foram alcançados, consolidando a presença portuguesa no Atlântico. Mas o grande desafio era o Cabo Bojador, na atual costa do Saara Ocidental. Durante séculos, marinheiros europeus acreditaram que, além dele, existiam mares ferventes, monstros marinhos e correntes impossíveis de vencer. Foi então que, em 1434, o capitão Gil Innes, financiado por Henrique, conseguiu finalmente dobrar o cabo e retornar em segurança a Portugal. Esse feito teve um impacto psicológico enorme. Provou que o Atlântico não era um mar fechado e que as lendas sobre seu perigo extremo eram exageradas. Depois desta vitória simbólica, as expedições avançaram cada vez mais para o sul, alcançando regiões ricas em ouro, marfim
e escravos. O comércio marítimo floresceu e os portos portugueses começaram a receber produtos que antes chegavam apenas através de rotas controladas por intermediários árabes e norte-africanos. Cada milha conquistada abria novas possibilidades de riqueza e prestígio para Portugal, fortalecendo a visão de Henrique de que o futuro do reino estava no mar e na exploração de territórios além do horizonte conhecido. Henrique não era apenas um explorador visionário. Ele compreendia profundamente o equilíbrio entre ciência, religião e política. Como grão-mestre da Ordem de Cristo, sucessora da Ordem dos Templários em Portugal, ele dispunha de recursos financeiros consideráveis para financiar expedições marítimas. Esses fundos permitiram contratar navegadores experientes, construir navios e sustentar anos de explorações sem depender totalmente da coroa. A fé cristã teve um papel central na motivação de Henrique. Ele acreditava que levar o cristianismo a novas terras era um dever espiritual, e muitos navegadores partiram com a missão declarada de evangelizar povos desconhecidos. Ao mesmo tempo, esse ideal religioso ajudava a justificar perante a sociedade portuguesa os enormes investimentos feitos nas viagens. Do lado científico, Henrique promoveu avanços práticos que mudaram a navegação. Incentivou a melhoria de instrumentos como o astrolábio adaptado para uso no mar e a bússola magnética. Também apoiou a criação de mapas cada vez mais detalhados e confiáveis, que substituíram os antigos portulanos medievais. Ao unir tecnologia e fé, Henrique conseguiu manter viva a ambição marítima de Portugal, assegurando o apoio político do rei e do clero. Graças a essa visão estratégica, Portugal começou a consolidar uma posição única na Europa. Um pequeno reino que, combinando espiritualidade, ciência e poder naval, desafiava as grandes potências continentais e se preparava para alcançar territórios jamais vistos por europeus. Henrique morreu em 13 de novembro de 1460, em Sagres, sem jamais ter comandado pessoalmente uma grande expedição. Apesar disso, seu papel como estrategista e impulsionador da expansão marítima foi decisivo para o futuro de Portugal, graças ao seu investimento em tecnologia naval, conhecimento cartográfico e formação de navegadores. O reino possuía, na época de sua morte, uma base sólida para continuar avançando pelo Atlântico e, além, poucas décadas depois, o sonho de Henrique se tornaria realidade. Em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança, abrindo definitivamente a rota para o Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama chegaria à Índia, estabelecendo a ligação marítima direta entre a Europa e o Oriente. Um feito que mudaria para sempre o comércio mundial. Nada disso teria sido possível sem a visão de longo prazo de Henrique. O legado do príncipe também se refletiu no fortalecimento de Portugal como potência global nos séculos XV e XVI. As bases científicas, tecnológicas e logísticas criadas em sua época permitiram ao país erguer um império que se estendeu da África ao Brasil, da Índia ao Japão. Por isso, Henrique é lembrado como o pai da Era dos Descobrimentos, um homem que ousou sonhar quando quase ninguém acreditava que o Atlântico poderia ser vencido. Mesmo sem ver as conquistas finais, ele plantou as sementes que mudaram a história do mundo. Henrique, o navegador, não foi apenas um príncipe curioso, foi um visionário estratégico que uniu fé, ciência e poder político para transformar Portugal na primeira grande potência marítima da era moderna. Ele não viu com seus próprios olhos as rotas até a Índia ou Brasil, mas foi graças à sua visão e aos investimentos feitos em Sagres que o Atlântico deixou de ser um limite e passou a ser um caminho para novas oportunidades. A história de Henrique lembra que grandes mudanças nem sempre são realizadas por quem as sonha primeiro. Muitas vezes, o verdadeiro legado de um líder é preparar o terreno para conquistas que só florescem após a sua morte. E você acredita que o poder de uma visão ousada pode atravessar gerações e mudar o destino de um povo inteiro, mesmo quando seu criador não chega a ver o resultado final.